Brasílio, eu queria pedir para você começar falando do seu nome completo e o lugar onde você nasceu. Eu sou Brasílio Priprá, sou do povo Choclen, do estado de Santa Catarina, precisamente no Vale do Itajaí, né? Tenho vou fazer 63 anos agora, mês que vem, né? Sou do povo Choclen, vivi muito tempo dentro da área indígena, né? Saí um pouco trabalhar fora, mas a minha área é indígena e hoje eu moro lá, né? Dentro da terra indígena. E como é que era a terra indígena no período que você nasceu, né? O que você lembra lá quando você era criança? Como é que era? Eu lembro há muitos anos, né? Que era primeiro que os povos indígenas foram pacificados em 1914, né? Pelo povo Caingã, que é de Londrina, no Paraná, até porque a, o, o dialeto era muito semelhante, então se usou o povo Caingã para fazer esse contato. E quem fez foi meu bisavô, né? Que era Caingã. Então fizeram esse contato com o Eduardo Lima e Silva, o Hermer, né? Tive a felicidade de conhecer esse cidadão. E assim, lembro que quando eu nasci, já era menino, tinha uns 4 anos, a comunidade indígena voltou novamente para o mato, né? Depois que tinha feito contato, depois de alguns anos. Aí para tirar palmito, essa coisa para sobrevivência, né? Porque daí já mudou aquela vida que se vivia no mato só de caça. Então já teria que ter algum recurso para que tivesse que comprar alguma coisa, roupa, essas coisas, né? Eu tive essa esse prazer de acompanhar isso, tive essa liberdade, essa oportunidade. Então, meus avôs, me criei com meus avôs, né? Eles que me criaram. Então, voltei para o mato novamente, menino, com 4 anos, 5 anos. E a gente vivia no mato, vivia alguns anos no mato e tal. E depois o pessoal saíram de volta, né? Mas, assim, era um trabalho, não tinha voltado para o mato novamente. Era um trabalho que eles faziam para tirar o palmito e vender para comprar alimentos, essas coisas, roupa. Né? Então, a gente vai... Desculpa, a gente vai entrar mais nessa história do palmito. Queria saber o que você disse que foi criado pelos seus avós, né? O que você sim. lembra dos seus avós? O que eles te ensinavam? Não, meus avós foram pessoas que eu quero já não ver, já são mortos, né? Mas a qual eu tenho muito carinho por eles, muito mesmo, muito, muito, muito. Então sempre me ensinaram coisa boa e sempre me ensinaram a lutar pela terra, né? Então mostraram onde que era a terra que era para sobreviver. Essa terra que está na CO 1100, não tinha marco, não tinha nada, mas tinha marco original deles, uma árvore, um rio, uma pedra, um pé de araucária. Então, assim, isso. Então, me ensinaram desde pequeno que essa seria a reserva original que o Eduardo Lima Silva, o Hermes, tinha deixado e explicado para eles que ali era para sobreviver, né? Então, é isso que eles deixaram. Mas isso já foi em 60 e pouco, e essa terra foi tirada em 52. Então, assim... Mas a gente já nasceu sabendo que o original seria esse local que já tinha tirado em 52, que eu não vi porque eu não tinha nascido ainda, né? Nasci em 58. Mas essa terra que vocês foram, você disse que com 4 anos vocês voltaram para o mato, né, para plantar palmito. Era a terra original da aldeia ou era uma outra terra? Não, essa é a original. Essa é a das 14.156 hectares que nós temos hoje, né? Uhum. Então, essa terra é a que nós temos hoje, 14.156 hectares. O que nós buscamos é 23 mil hectares a mais daquilo que eu falei que foi tirado em 52, né? É essa que girou o processo da CO 1100 que se encontra no Supremo Tribunal Federal. O Brasílio, aí aproveitando... Você está comentando um pouco dos seus avós, do seu pai, da sua criação.
Você falava na língua Xoklen com eles? Você aprendeu a língua Xoklen com eles? Eu falo muito bem até hoje ainda. E falo um pouco Caingan também, né? Porque a gente viveu também na área Caingan. E meu pai falava Caingan, meu avô, né? Então, eu tenho as duas origens, tenho os dois sangues, né? Mas sempre vivi dentro da área Xoklen, né? Mas falo muito bem o Xoklen, a gramática Xoklen, né? Hoje, ainda para os velhinhos, a gente fala muito bem. Então, essa tranquilidade eu tenho. Nessa transmissão da tradição, você lembra algum tipo de ensinamento que te marcou assim na infância? Alguma coisa no início, uma lembrança forte desse tipo de ensinamento mais tradicional? Sim, marcou muito forte. E é uma coisa que me emociona, né? Me emociona porque os povos indígenas, ela é diferente do não índio, né? Ela tem um carinho muito grande um pelo outro e tudo se divide, todos são iguais, né? Se você mata um bicho, você mata, você divide, você não é totalmente. Então isso é uma coisa que me marcou muito. Eu me lembro tão bem que eu chamava ele de Jubei. Uma vez ele matou 6 animais, seis patis. Ele chegou no rancho, eu tinha 5 anos de idade, eu nunca esqueci. Ele chegou para cada chefe de família, ele deu um bicho daquele para se alimentar. Eu me lembro que era no mato, talvez eram umas 5 horas da tarde. Eu tinha 5 anos de idade. Então, foi uma coisa que me marcou, né? Ele chegou, entregou a cada pessoa, cada mulher que estava ali, para minha avó e outras pessoas que estavam ali, para se alimentar. Então, é um gesto muito diferente da sociedade moderna, né? Então, isso me marcou muito. E o povo Xoklen tem o povo indígena, no geral, tem esse jeito, né? Mas aquela coisa que daquele dia me marcou muito. Eu nunca esqueci. Hoje eu conto e me emociono, né? Eu estava com meus avós, eu era muito feliz e, assim, muito tranquilo, né? E assim me emociona. Então, é uma coisa que me marcou bastante. Qual é o nome? Você pode deixar aqui registrado o nome dos seus pais e dos seus avós, se você quiser falar também? Sim, sim, sem dúvida. Jangó Priprá. Jangó Priprá. E ela, Antônia Congo. Né? Essa Antônia Congo foi o Eduardo Lima e Silva que deu esse nome para ela, né? Porque minha avó saiu pequenininha do mato, ela saiu em torno de uns 7, 8 anos, né? Porque os pais foram mortos, saiu ela e outra irmã. Então, minha mãe era Antônia Congo. Né? Uhum. Fala aí, Jonas. Eu ia perguntar isso, que eu gostei muito dessa história que você falou do Pati, que ele mostrou. Ia te perguntar se teve algum outro momento da infância que com seus avós, com seus pais, com seu povo que te marcou, que te emocionou, que você queria compartilhar também. Uma coisa muito importante também é porque, primeiro, que o povo indígena, no geral, e o Xoklen também, gosta muito do alimento tradicional, é o peixe, né? E aí eu me lembro muito bem que hoje todos eles já são falecidos, mas tinha muito o andi, né? Que no português esqueço o nome agora, mas o andi fazia no rio, né? Botava taquara e os peixes entrando, então eles dividiam com o outro. Ou deixavam um dia para um, uma noite para um, outro ir lá pescar. Então essa é uma divisão muito que me marcou bastante. Eu me lembro com meu avô, eu ia indo ainda bem menino, né? Aí tinha um indígena, até aqui no campamento tem um filho dele. Ele estava nu, fazendo o mandi, nuzinho, assim, né? Aí eu, na minha curiosidade, eu disse assim, ô pai, ele está pelado. Daí ele respondeu para mim, tá bom, você não viu nada. Só também as palavras que ele disse. Então, você me marcou muito. Chegamos lá, encostei uma canoa do lado, né? E aí ele pegou, olhou para nós e jogou uns mandi muito bonitos, na época, que é o rio Itajaí, que passa dentro da reserva indígena hoje, e jogou uns 4, 5 mandi muito bonitos assim, para nós, deu, e a gente foi embora. Assim, e ele continuou ali arrumando o mandi dele.
Ô, Brasílio, você pode contar como você começou os seus primeiros trabalhos? Você falou que essa coleta do palmito é uma coisa que você lembra desde a infância. Você talvez participava nela desde a infância. Como foram seus primeiros trabalhos, assim, quando você foi crescendo? Eu participei, né? Depois menino, depois com 11 anos, 12 anos, a gente escolhia, ajudava a colher o palmito, né? Porque era a parte financeira que nós tínhamos, né? A gente colhia palmito, vendia, e depois também sempre plantava um pouquinho de feijão, mandioca, um pouco de milho, tinha umas criaçãozinhas muito pouco, mas tinha só para gasto mesmo da família, né? Então, sempre viveu assim, né? Esse era o nosso modo de viver. Na época só tinha uma aldeia, né? Que era só uma aldeia na beira do rio, a qual hoje não tem mais, né? Por que que ela não existe mais? Ela não existe mais porque na década de 70 foi feita uma barragem de contenção de cheia dentro da área indígena. Ela destruiu toda a terra da comunidade indígena, a terra que se usava para plantio, né? Dos 14.156 hectares, 85%, 86% é mata atlântica, mata nativa, intocada. E aí depois a barragem veio e inundou aquela parte que a comunidade usava. Então hoje essa aldeia não existe mais. Tem outras aldeias com outros nomes, já fora daquela ali, né? Que era a aldeia sede, era aquela ali que nós morava na beira do rio. Então existia só uma. Que hoje já tem 9 aldeias, né? Então a barragem expandiu, ela abriu e então aí acabou destruindo as nossas terras mais boas e destruiu muita coisa, destruiu a comunidade no geral, né? Um impacto muito grande que até hoje não foi resolvido isso juridicamente, não foi. Hoje ainda se está pensando, começaram a fazer o levantamento do impacto ambiental, cultural e social. Brasílio, naquele momento, assim, ainda na sua juventude, como foi esse choque da barragem norte, na verdade, né? Como foi descobrir? Teve uma coisa marcante, né, nesse acontecimento, porque isso mudou totalmente a vida do povo Xoklengue, né? Sim, foi muito marcante, porque a primeira enchente que deu foi um desvio que foram fazer do rio, que se chamava secadeira, fechar um local para abrir outro para começar a barragem, fixar a barragem na pedra, e aí fizeram uma secadeira. Eu me lembro tão bem que na década de 80, final de 81, dezembro de 81, deu uma chuva muito grande e inundou tudo. Tudo que tinha comunidade, todas as casas que moravam na beira do rio, toda a comunidade morava a 15, 20 metros do rio. Era um rio um rio muito tranquilo, muito limpo, de peixe. Uma maravilha, uma coisa linda, maravilhosa. E a partir daquele momento se acaba o rio do povo Xoklengue, que é o rio Itajaí, que desaba ali em Itajaí, na cidade de Itajaí, ali no litoral. Então ali acabou. Eu me lembro tão bem que aí eu fui embora, muito triste. Eu nunca esqueci, dia 23 de dezembro de 81, de 80, aliás, eu fui embora, fiquei tão triste que acabou com tudo. Tudo foi acabado. Acabada a criação da comunidade indígena, as frutas, as plantinhas que eles tinham, tudo acabou, assim, de repente. E eu fui embora muito triste. Foi uma tristeza para mim. Até minha roupa que sujou quando eu fui pela estrada, eu peguei e joguei fora, não quis nem lavar. Eu estou contando uma história para vocês que eu nunca contei para ninguém. Muito triste para mim deixar minha avó, meu avô, ir embora. Né? Muito triste. Eles velhinhos, já chegando aos 80 anos, e eu tive que deixar eles. Uma coisa que eu nunca pensei. A comunidade indígena tem muito carinho pelo pai, pela mãe, e quando é avô, então é muito mais grande o carinho que a gente tem. E eu sempre tive. E é uma tradição do povo Xoklengue criarem os seus netos, seus bisnetos, seu tataraneto. Eles criam como filho. É uma sociedade que vive junto, que é diferente da sociedade
não indígena, de avô ficar separado, a avó ir para o asilo. Muitos contrários. E dou um exemplo. Morreu uma senhora aí há uns 6 anos atrás, ela tinha acho que 101 anos. Ela tinha uma criança de 6 meses. Era filha dela, mas era uma tataraneta, mas ela criava como filho. Então, o povo chocrente tem muito carinho, a qual eu também tenho, né? E foi aquela tristeza de deixar meus avós para trás, naquele lodo, naquela lama, sem saber o que fazer. Então, é uma história muito triste. Estou contando para você, é um segredo que eu guardei dentro de mim e chorei quando fui embora. Mas aí depois tive que voltar para morar novamente na aldeia, depois que tudo foi modificando, a natureza foi modificando. Mas na aldeia, na casa que nós morava, naquele local, nunca mais deu para ir, nunca mais fui lá. Brasílio, obrigado por compartilhar essa memória tão densa, né, na sua vida aqui nesse momento. O Museu da Pessoa é justamente é um lugar para abarcar esse tipo de memória que marca, né, a vida das pessoas. E agradeço muito você compartilhar uma memória assim com a gente. Ela vai estar aqui conosco. E então esse acontecimento da enchente em 1980 marcou profundamente a sua vida, né? Você está contando aqui, compartilhando. Só queria perguntar um negócio. Como que foi isso, o Brasílio, de você deixar os seus... Porque aí você deixou seus avós, né? Você foi para onde e eles ficaram lá com a terra inundando. Como é que foi? Por que você teve que deixar eles? Eu tive que deixar até porque acabou o que nós tínhamos, né? O pouquinho que nós tínhamos acabou. E eu saí trabalhar fora, né, para ver se fazia alguma coisa, né, até para ajudar eles, né? Porque na época ainda não tinha essa aposentadoria que os velhinhos têm hoje, né? Então eles não tinham como se virar. Eu decidi sair para trabalhar e ajudar eles em alguma coisa. Mas você continuou vendo eles depois? Ou você não sem mais? Dúvida. Meus avós, meu pai, né? Eu chamo eles de pai, mãe, né? E assim, o carinho, não deixo, não, nunca deixei. Sempre vinha visitá-los, né? Com muita dificuldade, mas sempre visitei, né? Eu tinha muito carinho pela minha avó, né? Era minha vida, né? E hoje, depois, ela faleceu em 82, dia 8 de agosto de 82, meu pai faleceu dia 8 de agosto de 87. Mas, para mim, eu choro hoje como fosse aquele dia, né? É uma tristeza muito grande pelo carinho que eu tive deles, né? Por tudo que me deram, com muito carinho. Talvez deram muito pouco, mas me ensinaram a viver, me ensinaram a respeitar as pessoas, me ensinaram a ter muito amor por aquilo que é deles, que eles deixaram. E por isso que eu trabalho, faço esse trabalho os povos indígenas, que é meu povo, com muito orgulho. Bom, o Brasílio, continuando nesse momento, você saiu para tocar a vida, para seguir a vida de algum jeito, né? Você se pôs em movimento, para além do Vale do Itajaí, talvez, né? Como é que esse acontecimento da enchente motivou você? Você foi fazer o quê? Você foi lutar, levantar uma bandeira? Você foi trabalhar? O que você pensou e o que você foi fazer a partir daquele momento? Não, na verdade, eu fui trabalhar com uma empresa, né? Porque primeiro para me sobreviver, né? Eu jovem ainda, mas comecei a fui trabalhar para me sobreviver. Mas foi muito assim rápido. Dentro de 2, 3 anos eu voltei para a aldeia, voltei a morar na aldeia, né? Voltei a morar na aldeia. Então dali eu continuei sempre lutando. Tinha umas lideranças bem velhas, né? Bem assim tradicionais, e eles me convidaram sempre para sempre discutir nessa área o problema da barragem, e a gente foi sempre lutando. Eles tinham muito respeito por mim e eu por eles também, até porque falava a língua muito bem, falo a língua muito bem. Então eu sempre aí voltei a lutar junto com eles, né? Então foi uma luta assim meio cansativa, meio triste, mas assim com muita vontade, muita vontade.
E tem alguma pessoa, alguma organização que foi importante nesse ensino? Porque, assim, você aprendeu muito bem o jeito da luta, o vocabulário da luta, né? Como se Sim, posicionar, né? A gente vai chegar lá até hoje, né? Chega nesse vai. momento que você está hoje. Mas naquele Isso. momento, teve alguma pessoa, alguma liderança que marcou assim esse aprendizado do reivindicação do direito? Sim, sim. Teve o Vechak, que faleceu agora, ia fazer 101 anos, né? Faleceu, né? Foi um cara que sempre me orientou, né? Depois do meu pai. E o Aristide Faustino Cruro, né? Que era a pessoa idade também. Então sempre ele me incentivava, né? Mostrando qual era a luta, qual era o desejo. E eu peguei um gosto muito gostoso por esse trabalho, né? Então continuei até hoje trabalhando, lutando, tanto pelos problemas da barragem, como o problema das terras, né? Que hoje a gente está aí. Brasílio, como foi, então, os seus primeiros momentos, assim, que você, na luta, né? Como é que você, da onde você falou assim, não, eu vou entrar nisso? Como é que isso começou? É, começou assim, justamente o convite dessas pessoas, que era a liderança na época, assim, né? E a gente via dificuldade e via que alguém tinha que continuar essa luta, porque nós olhávamos aquelas pessoas com aquela certa idade, a gente sabia que eles teriam dificuldades, mas aí um pouco que eu aprendi lá fora, né, nesse período eu estudei um pouquinho lá fora, né, não me formei, mas estudei um pouco, então eu pensei assim, não, eu vou ajudar eles com das ideias deles, e a forma que o pouco que a gente conhece da sociedade, a gente vai lutar. Então, comecemos a lutar e buscando algumas casas para a comunidade indígena. Me lembro que em 83 veio 63 casas de madeira para a comunidade. Uma madeira muito ruim, muito péssima, das piores que tinha, mas aí pintada, fizeram 60 e poucas casas. Né? Então, a gente foi lutando para trazer uma parte de energia, mas não mais onde é que nós estávamos, mas já mais no alto, né, um pouco, onde a água não pegava. Então, fomos lutando junto dessa forma, assim, né? Buscando saúde, buscando educação. Aí, isso é a nossa luta e a gente continuou. E dentro dessa luta, teve alguma memória que te marcou, que nem se contou aquela do começo, você, nessa briga por direitos, pela terra, teve algum momento que foi marcante? Sim, é uma coisa que eu lembro muito bem, foi boa essa pergunta. Eu me lembro que em junho de 75, até eu vou voltar um pouquinho atrás, né, que eu esqueci, tinha uns policiais militares, na época dos militares, né, e tinha uns 6, 7 velhinhos lá olhando, e chegou uns militares assim, chegaram e bateram na cara deles, mas bateram, assim, sabe? E os velhinhos nada estavam dizendo, né? Nada estava dizendo, só olhando lá uma atitude deles desagradável, e eles chegaram e bateram, estavam em 12 policiais militares, bateram nos velhinhos, jogaram no chão, tinha chovido, aí caíram tudo no chão, saíram limpando o rosto, e foi uma coisa que me marcou, viu? E são coisas assim, para mim muito triste, assim, sabe? Eu lembro hoje, assim, me lembro como fosse hoje. Eu vejo aquela cena, aqueles caras batendo, militares batendo naqueles velhinhos assim, a troco de nada, cara. Só você olhar uma árvore parada, chegar e agredir. Então isso me marcou muito, sabe? Então o povo chocrente foi muito marcante por isso. Nossa, muito obrigado. Brasílio, esse tipo de violência, você acha que tem alguma diferença? Isso, você está falando de um momento assim do regime militar. Você acha que faz diferença uma violência como essa, como uma violência mais da chamada do período democrático? Assim, teve alguma esse tipo de atitude de violência mudou? Eu acho que não mudou muito. Eu, até numa conversa com o ministro, né, Tomás Pasto, eu tive, não sei se é felicidade ou infelicidade, dizer para ele que, na verdade, já foi em 2003, dizer para ele que a comunidade
indígena era morto com armas e se pagava a orelha. E hoje, educadamente, e de sapatinho alemão, de ternos italiano, e com a caneta mata os índios muito mais que naquela época. E ele aí deu um muro em cima da mesa e levantou e saiu. Né? E depois, 2 meses depois, ele assina a portaria 1128, que é o processo da CO no ICEM hoje. Mas ele ficou muito bravo. E realmente é uma violência muito grande, né? Aquele teor fazia a pessoa, mas hoje faz para os povos indígenas do Brasil. E usando essa forma de violência, e essa violência não fica só na comunidade, fica na sociedade brasileira, né? Então, de respeito à natureza, no modo geral, rio, e outras tantas coisas que nós devíamos respeitar, e hoje elegantemente não se respeita e usa outras palavras para destruir aquilo que é tão importante para o povo indígena e para a própria sociedade. Ô, Brasílio, eu queria te perguntar se tinha uma interferência, não sei se interferência é a palavra, alguma presença de evangélico dentro do missionário. Como é que é? Não entendi. Se tinha missionário evangélico dentro do povo, tinha assim, esse processo de evangélico, sabe? É uma coisa que eu esqueci, mas eu vou falar. Assim, claro, o evangelho começou na década de 50, né? Até porque eu tive numa igreja, que tem até uma pedra lá, que é a Igreja Assembleia de Deus. Ela foi construída em 5/6/55. Mas antes disso já tinha um evangelho, né? E dentro da área Chopin. Então, isso eu sei muito bem com essa data da pedra. Mas uma coisa que eu queria dizer para vocês, que eu não falei, acabei esquecendo, eu me emocionei, né? Então, a parte dos meus avós era muito amigo do Eduardo Lima e Silva, o Herman, que foi o pacificador do povo Choclen. Mas em 54, 24 de agosto de 54, ele mata Brasílio Priprá quando foi denunciá-lo no Rio de Janeiro. Né? É uma coisa que também faz parte do povo Choclen. Justamente ele foi assassinado porque ele foi denunciar essa barragem que existe lá hoje. Esse projeto dessa barragem é de 52, ela começou em 52. E ele, vendo que a comunidade ia ser prejudicada, ele foi denunciar no Rio de Janeiro. E quando ele volta, ele vai entregar uma carta para o Eduardo Lima Silva, que é o pacificador, né? E ele acabou sendo assassinado, né? 24 de agosto de 54, eu nem existia ainda, né? E por isso que hoje o meu pai, meu avô, me colocou o meu nome, Brasílio Priprá, para dar sequência nesse trabalho, né? Então, hoje eu estou aqui, né, lutando justamente a pedido do meu pai, do meu avô, para que continuasse trabalhando nesse sentido. Ele foi morto, né? Na verdade, ele acusou ele que a comunidade Choclen tinha invadido ele, né? E ele assassinou ele. Depois de 6 meses, veio um capitão do Exército do Rio de Janeiro e fez a perícia e foi desmentido que ele colocou, que ele tinha mandado para o Rio de Janeiro, que foi atacado. Aí a perícia viu que a bala tinha entrado na nuca dele e ficou no queixo. Então, aí viu que não era mentira. Depois, Eduardo Lima e Silva foi preso aí no ano seguinte. O Brasílio é uma história muito interessante essa. Como esse Brasílio, que o seu antepassado, como foi ter o mesmo nome que ele? O que isso significou? O que significa para você ao longo da sua vida? Você ter o mesmo nome desse guerreiro? Ele era um parente seu? E como isso motivou você na sua vida? Sim, era parente meu, né?
E aí, por isso que depois de 4 anos que eu nasci, eu não era filho do velho Jean Boy nem do Antônio, mas ele, como meu avô, ele me adotou para colocar esse nome. Aí colocou Brasílio Priprá. Brasílio Priprá foi assassinado em 54 e eu nasci em 58, 4 anos depois, mas então ele colocou esse nome para dar sequência no trabalho que ele começou a fazer, mas infelizmente foi assassinado. Entendi. Então, a sequência é esse caminho guerreiro que você está seguindo, Sim, né? sim, sem dúvida. Bom, eu queria saber um pouquinho que você já falou desse ministro da Justiça, Tomás Bastos, assim, eu queria saber um pouco como você se aproximou dessa arena de luta, né, que são os tribunais, são essa arena das leis, né, que você conversou com o ministro, mas como você começou a tomar conhecimento desse tipo de batalha, desse tipo de disputa, assim, inclusive, né, que perpassa as leis? Na verdade, eu comecei porque, na verdade, eu fui morar em Curitiba para trabalhar, e aí eu estava morando em Curitiba, e aí o pessoal pensaram de... Aí acharam um documento, até eu tenho aqui na minha bolsa, né, do dia 3 de abril de 1926, Vulcão Viana, que era o vice-governador do estado de Santa Catarina, tinha assinado e dado essa terra para a comunidade indígena. Então, achando esse documento, no final de 97, eles pedem para fazer o levantamento antropológico. Aí eu morava em Curitiba, aí começaram, aí no final fizeram toda a equipe para fazer o levantamento, e em 98 eles começaram. Aí me convidaram, eu trabalho numa empresa privada, aí me convidaram e vendo que talvez eu entendi um pouco mais da discussão da sociedade, aí me convidaram. Me convidaram e arrumaram um cargo de confiança na FUNAI. Aí eu entro na FUNAI dia 5 de 98, né? Aí eu comecei a acompanhar as lideranças nesse processo, né? Aí tive a oportunidade, foi uma oportunidade muito boa, não só para mim, acho que para o povo chocante. Aí eu tinha liberdade na FUNAI de viajar, levar a liderança, discutir na FUNAI aqui em Brasília. Aí me aproximei de várias pessoas, de pessoas autoridades, doutora Débora do Prado, da Sexta Câmara Federal, doutora Ela Castilho, subprocuradora na época, aí Tomás Bastos, né, que era ministro da Justiça, aí acabei entrando e ajudando a minha comunidade, usei essa minha liberdade para ajudar o meu povo, né, trabalhando na FUNAI. E assim, muito carinho, cara, muita responsabilidade. E muitas vezes meus tios morreram, eu não pude ver porque eu estava fazendo um trabalho, né? E toda as minhas famílias mais velhas, uns 5, 6 pessoas morreram, e eu não pude ver porque eu estava na luta, né? Eu estava fora, não podia voltar. Então isso é uma coisa que eu sofri bastante, sofro bastante. Eu cobro de mim mesmo, por que eu fiz tanta coisa? Mas no mesmo tempo, eu lembro que é para o meu povo, é para o futuro. E faço com muito gosto isso, né? E então essa foi a história desse processo. Então eu acompanhei praticamente 23 anos esse processo e é onde ele está aí hoje, que é da Terra Choclen, como também acompanho a situação da barragem hoje, né? Entendi. Então, você foi morar em Brasília quando você foi trabalhar na FUNAI? Não, não, eu morava em Curitiba, né? Morava em Curitiba. Mas eu Ah, morava eu só morava, né? Mas eu parava mais dentro da aldeia, né? Porque tinha a briga da demarcação de terra, tinha algumas violências, né? E tem umas grandes empresas lá, tem 8 empresas, são pessoas um pouco perigosas, né? Não juridicamente, mas violência mesmo, né? Então, assim, então sempre eu acompanhava o meu povo. Eu sempre digo, estou vivo hoje porque é para mim viver, né? Não era para mim morrer que nem outro Brasílio Priprá. Então já ele morreu muito novo e eu estou com 60 e poucos anos e continuo aí na luta. Então essa é a minha luta com o meu povo, né? E Isso que a eu ia te gente... perguntar, Brasil. Se você Hã? já isso que eu ia te perguntar, se você já teve alguma violência, alguma ameaça com você.
durante a sua luta, assim? Olha, é uma violência, né? Eu entendo como uma violência, até porque teve um grande empresário da região lá, que é envolvido com um dos maiores grileiros, né? Manuel Marchetti, ele me chama justamente agora em 2019 para me comprar, né? Para que eu desfizesse tudo aquilo que eu disse, que era a terra Choclen, que ele queria aquela parte dele reflorestada, queria dar outra terra. Aí, em outras palavras, falou que ia me ajudar, que ia me dar o que eu queria, mas eu, na verdade, eu só dei um sorriso, dizendo que eu não podia fazer isso com o meu povo. Eu tenho uma linha de discussão, uma linha de pensamento, e o direito é direito, e cada um seria respeitado dentro da forma da lei. Por isso que eu respondi. Claro que é uma violência, né? Mas, assim, fisicamente nunca aconteceu comigo, mas em palavras já aconteceram. Mas com parentes seus aconteciam, ou com os amigos? Você já viu casos de violência, assim? Sempre existe essas violências, né? Sempre existe com o meu povo. Algumas pessoas são agredidas, né? Assim, usando outras coisas, né? Agride pensando por causa da terra, mas diz que é por outra coisa. E aí nós temos essa infelicidade que na região ali policiais que pertencem àquele povo não indígena. Juízes também, né? E promotores também. Então, nós ficamos cercados. Nós somos cercados por uma cidade italiana, uma alemã, uma polonesa. Então, assim, nós estamos muito bem cercados com 4 municípios, né? Então, essa violência ela é bem visível, mas as autoridades usam outras palavras e outros modos, né, de condená-los. Então, Brasílio, eu queria perguntar qual que foi as coisas mais importantes que você sente que você ajudou na luta do povo Choclen? Uma das coisas que eu sempre, assim, que a gente está lá colocado hoje, são uma quantidade de casa, né, de alvenaria de 90 metros quadrados, são 188 casas de alvenaria, né, um Choclen, 10 de madeira para os Guarani, um colégio de 2.000 metros quadrados para a comunidade Choclen, e em torno de 100 quilômetros de rede de luz e rede de água, e 6 tratamentos de água de 80 mil litros para a comunidade Choclen. Então, isso foi uma das coisas que a gente conseguiu no governo federal, né, para que seja atendido. Nós hoje temos 6 postinhos de saúde, um polo base, o Choclen, né, tem vários carros para atender o Choclen. Então, são conquistas, né? Com muita dificuldade, bastante dificuldade, mas a gente conseguiu isso. E agora, recente também, a gente conseguiu com o Estado, através politicamente, né? Que, na verdade, foi uma barragem da União, e a União nunca quis fazer o levantamento do impacto para que não pagasse nada para a comunidade indígena. A gente conseguiu com o governo do Estado, ele pagar uma empresa, né, especializada para fazer o levantamento do impacto. Então, começam a fazer agora, esse mês agora já começaram, para levantar o impacto cultural e social do povo Choclen na barragem dos últimos 40 e poucos anos. O Vento está querendo participar da entrevista também. Brasília. Atualmente, né, vai ser feito esse levantamento do impacto da barragem, né, que já tem muito tempo, né, e você tá em Brasília também ao mesmo tempo o julgamento do STF, né? Queria chegar nesse momento, assim, quando você começou a participar desse tipo de audiências que estão discutindo, entre outras coisas, o marco temporal?
Na verdade, eu venho acompanhando a terra já são 23 anos, né? Então, eu passei por todos os momentos da FUNAI, né? Que passa pela FUNAI, ajudei, acompanhei, né? Porque tem a parte que é administrativa na FUNAI, até a portaria 1128, que foi assinado dia 3 de abril, aliás, dia 3 de agosto de 2003, né, junto com o Tomás Basto, o Veitchak, já falecido, o Vanhe, que é já falecido. Então, sobrou só eu e mais outra pessoa, né? Então, participamos desse momento da assinatura da portaria 1128 pelo Tomás Basto, no Ministério da Justiça. O que significou essa portaria, essa assinatura do ministro da Justiça? A portaria 1128, como qualquer outra portaria pelo ministro, ela reconhece o levantamento antropológico daquele povo, né? Então, no momento que o ministro assina essa portaria 1128, ela reconhece que tudo que foi levantado realmente ali é terra tradicional, terra originária dos povos indígenas. Entendi. E desde a assinatura do ministro Tomás Bastos, quais foram as outras etapas assim, né, nesse processo marcatório? Que o juiz federal de Joinville, ele cassou a portaria, né? O juiz federal de Joinville, de Santa Catarina, cassou a portaria. E nós estivemos lá conversando com ele, né? Aí ele foi sensível. Ele disse que ele não conhecia a comunidade indígena, não sabia. E a gente contou para ele queria saber como nós queríamos essa terra. Aí nós dissemos para ele que a nossa terra era longa, era do Paraná, o Rio Grande do Sul, era 5 milhões de hectares. Nós vivíamos ali há 5 mil anos, mas que o que nós estava querendo era só aquele pedaço que já estava documentado, que nós somos roubados essa terra de nós em 52. Aí ele sensibilizou e visitou no ano seguinte, né, a área indígena e fez a reunião com todos os colonos. Me lembro tão bem que ele fez essa reunião, acho que foi em 2003, aliás, 2004, 2005, ele fez essa reunião, 14 reuniões com todos esses colonos, que são 486 famílias de colonos e 8. Fez a reunião em 14 lugares diferentes, e eu acompanhei, pedido pela liderança na época, e aí ele fazia a reunião, aí ele chamava os colonos e dizia quem é o representante dos colonos. Aí vinha uma pessoa, falava que tinha comprado a terra em 52, do SPI, do Estado, realmente foi. E aí ele virava para mim, na presença de todos aqueles colonos, e perguntava, é verdade? Eu dizia assim, pode até ser que eles compraram, mas aqui são terras originárias, terras tradicionais, aqui os índios viviam, colhiam pinhão e voltavam para o Rio Itajaí pescar. Então aqui, se compraram, eu não sei se pagaram, mas são terras originárias, tradicionais do povo chopreiro. Nessas 14 reuniões. Então, me expus muito, né? Assim, mas a serviço da comunidade, dentro da legalidade, mas assim, sempre com preocupação. Sempre tinha um procurador acompanhando, a polícia militar também acompanhando, porque era muito tenso. Então, até hoje, eu me preocupo da minha própria vida, né? Porque a gente não sabe, dentro de 486 famílias, alguém pode pensar besteira, né? Então, eu sou muito exposto e sempre tenho falado na imprensa, afirmado que é terra tradicional, que deve ser terra da comunidade indígena, e então, assim, eu fico meio exposto. E, Brasílio, eu estava vendo que teve uma das primeiras terras que foi contestada, novo, né, que já era demarcada, era do povo Xoclen, né? Foi isso? De tentarem retirar uma terra que já estava demarcada?
Na verdade, são terras que, na verdade, no século passado, teve 3 momentos de diminuição de terra indígena. Foi na década de até 20, depois na década de 30, a última, a tragédia, mesmo que tiraram a maior parte das terras foi em 52, né? Então, a comunidade indígena Xoclen, ela também perdeu a terra dela em 52, como todos os povos do sul do Brasil, dos 3 estados, né? Então, foi uma época dos militares aí que mais sacrificaram o povo indígena de retirada de terra. O Brasília, essas reuniões que você estava contando que houve 2004, 2005 com 400 famílias de colonos, 6 empresas, você tem alguma memória assim forte desse tipo de encontro que você pode compartilhar com a gente, né? Que parece uma coisa um pouco delicada mesmo, né? Nesse momento. Sim, muito delicada, né? Porque ali foi uma região que são pessoas que, assim, diferente da gente, né? E não nada impede deles de fazer qualquer coisa para qualquer indígena, e muito menos para mim que está na frente, né? Tanto é que a Polícia Federal foi lá para fazer um levantamento, eles em 10 policiais federais, eles invadiram e fizeram os caras correr, né? A Polícia Federal correr. Então, imagina ele, uma pessoa, né? O que eu sou para eles para ele fazer qualquer coisa. Então, essa é uma das coisas que eu me preocupo. Não tenho medo, mas eu tenho família, né? E aí eu preciso me preocupar com isso também. Bom, aí seguindo esse reconhecimento que o juiz federal fez, teve algum outro episódio, alguma outra fase nesse processo da demarcação, do reconhecimento da terra, Sim, Xoclen? sim, quando o juiz caça essa portaria, aí vai para Porto Alegre, Porto Alegre na esfera, na quarta instância, acho, em Porto Alegre, e aí lá em Porto Alegre eles continuam com a portaria cassada, né? Caça a portaria, continua com a portaria cassada. Aí o que se faz? Aí o Estado de Santa Catarina entrou contra a comunidade indígena também, porque a área indígena, o levantamento pegou um pedaço da área de Sassafrás, que é a área de preservação de Sassafrás, né? Hoje já mudou o nome, mas na época era de Sassafrás. Então, quando ela pegou uma parte, ela pegou 444 hectares de uma área de 5.000 hectares da Fátima, que é a área de preservação, né? Que foi criada em 86, né? Ontem, né? Mas aí dizia que não era indígena. O Estado entrou contra a comunidade indígena. Aí o que aconteceu? Como nós tinha perdido novamente lá em Porto Alegre, o juiz já tinha cassado em Joinville. Aí lá continuou cassado porque disseram que o juiz estava certo. Aí, quando dá essa briga do Estado, que é uma briga federativa, aí o Supremo puxa esse processo direto para o Supremo Tribunal Federal. E quando é uma briga de Estado com a comunidade indígena, quem pode decidir é só o Supremo Tribunal Federal. Aí veio rapidamente para o Supremo e hoje está aí há uns 8 anos no Supremo Tribunal Federal, né? Dentro dessa fase no Supremo Tribunal Federal, né, alguns acontecimentos foram postos sobre esse processo da Terra Xoclen, né, que amplificam isso em várias dimensões, né? Eu queria perguntar para você, que é sobre esse caso, né? O que você pensa sobre essa tese do marco temporal que recai sobre esse caso também? Primeiro que o marco temporal é uma coisa criada ontem, né? Como que se cria um marco temporal com a terra tradicional que os povos indígenas viviam 5.000 anos, né? Antes desse povo que criaram o marco temporal. E aí vem essa forma de querer tirar o direito dos povos indígenas. E o marco temporal para os povos indígenas, eu sempre digo para a sociedade, o marco temporal
A PL 490, ela vem para destruir a comunidade indígena, vem para destruir o meio ambiente no Brasil. Então, isso, eu falo, é uma vergonha para a sociedade, até para os próprios deputados que querem, não são todos, mas a maior parte, quer aprovar a PL 490, ela vem mesmo na linha do marco temporal. Então, eles querem destruir a comunidade indígena, destruir o meio ambiente, e destruindo o meio ambiente não é só a comunidade indígena, mas é a sociedade brasileira. Eu acho que é o momento da sociedade brasileira ela repudiar isso. De uma forma ou de outra, ela deve dar um retorno para esses deputados, que eles não devem fazer isso. Eles não estão prejudicando só as comunidades indígenas, mas a sociedade brasileira. Né? Nós precisamos de uma água boa, nós precisamos de um ar, de um vento, nós temos que sobreviver. Agora, não é a sociedade que está fazendo isso. São algumas pessoas, e muito pouco, gananciosos, que querem destruir o país. Se você destrói o meio ambiente, você destrói o país, você destrói a vida, você destrói o alimento dos povos indígenas. Isso precisa conscientizar a sociedade, e nós perdemos sim, mas que eles também vão perder, não só o Brasil, mas todo o universo perde, porque aqui nós estamos preservando e tentamos preservar da melhor forma possível. E ainda tem um outro fator, Brasílio. Sobre esse caso, ocorreu esse dispositivo, né, da repercussão geral, né? Significa que o caso do povo Xhokleng vai definir o destino, no fim, de todas as terras sobre isso, né? E você, como uma liderança que vem desde do passado, vem uma vida de luta, como você se sente sendo uma pessoa que é uma liderança indígena que tem a possibilidade de tomar parte tomar voz num processo que tem uma repercussão nacional? Na verdade, é uma responsabilidade, né? E uma responsabilidade, um direito, e não tem como fugir disso, né? Eu acho que a repercussão geral, ela vem nortear todas as demarcações de terra indígena, ela precisa ser feito isso. Ela precisa ser feito isso. Ela não vai só beneficiar o povo Xhokleng, mas todos os povos do Brasil. E nós precisamos lutar contra para que a repercussão geral seja aprovada, né? É onde derruba o marco temporal 490, para que se dê uma sequência nesse país, uma demarcação de terra justa, né? Coerente com o povo brasileiro. Eu volto a dizer, não é a sociedade brasileira, mas é alguns e muito poucos gananciosos que convence esses deputados de uma forma ou de outra para que queira aprovar a 490 e também algumas pessoas falam no marco temporal. Acho que é uma vergonha, né? Eu acho que como é que você tira o direito de uma pessoa assim, descaradamente, tirar o direito dos povos indígenas com marco temporal, que os povos indígenas... O povo indígena é o Brasil, gente. É a terra brasileira, é a floresta, é os rios, é o ar do povo brasileiro. Como é que você vai tirar através... Não, o marco temporal tem validade hoje. Não, quem não estava em 88, todas as terras no Brasil, ela foi a última vez que foi tirada em 52. Como que estaria os povos indígenas em 88 em cima dessas terras? Esse é descarado, é uma coisa ridícula, vergonhosa, quando as pessoas dizem... É muito triste, eu tenho até dó dessas pessoas. São pessoas que não têm caráter nenhum. Então, nós vamos criar um marco temporal para tirar o direito dos povos indígenas. Todas as terras indígenas nos 3 estados do Brasil, tanto o Xhokleng, Caingan e o próprio Guarani, a última estrada foi em 52, foram mortos. Como o povo Xhokleng também foi morto no século passado, para nós lembrar, no século passado, em 1904, em agosto de 1904, foram mortos 244 pessoas numa vez só, do Xhokleng,
Isso foi gloriado pelo jornal do estado de Santa Catarina, na cidade de Itajaí, ontem, né? E como que hoje nessas terras tem Blumenau, tem Pomerode, que é uma cidade mais alemã do Brasil, né? Então, esse foi um crime contra a sociedade indígena, um crime contra a sociedade Xoclen, né? Eu estou falando de um caso só. Martim Bugreiro era o matador do Xoclen para abrir espaço para os não-índios virem para aquela região, para o Vale do Itajaí. Ele ganhava por orelha da comunidade indígena. Então, isso não pode. O governo brasileiro ele tem que ter consciência, ele tem que ter respeito no Brasil. Tem que ser reconhecido o direito desses povos. O Supremo Tribunal Federal ele tem obrigação de respeitar o direito dos povos indígenas, o direito do povo Xoclen. Nós somos o Brasil, nós representamos o Brasil, nós somos originários dessa terra, nós precisamos dessa terra, essa terra é nossa. Esse país é grande, tem lugar para todo mundo. Agora, nós só queremos aquilo, um pouquinho daquilo que é nosso. Só um pouquinho daquilo que é nosso. Não estamos querendo tudo que é nosso, só um pouquinho. Então, um desrespeito muito grande, o governo brasileiro, principalmente o Congresso Nacional. Então, nós estamos acreditando no Supremo Tribunal Federal, que é a última instância que faz com que a lei cumpra. Então, esperamos que isso seja respeitado. Muito obrigado, Brasílio, por estar partilhando aí sua trajetória, né? A gente está caminhando para encerrar, que eu sei que você ainda tem muita luta para fazer hoje ainda. E queria saber assim, se teve algum momento que você viveu na sua história que você não partilhou e gostaria de partilhar também, alguma coisa que você acha que foi importante. Olha, tem algumas coisas, né, que eu não... uma coisa que eu queria deixar foi uma coisa também que me marcou. Eu tive aqui em Brasília, trouxe duas lideranças, uma liderança, Vetiateia, o nome dele, já falecido também. Eu tive aqui dia 17 de agosto de 2010, às 4 horas da tarde, no Supremo Tribunal Federal, com Ricardo Lewandowski, doutora Ela Castilho e doutora Débora Duprá, na sala VIP, quando o Vetiá olhou para o ministro do Supremo, depois de algumas conversas, ele disse assim: ministro, posso falar alguma coisa? O ministro disse: pode. Ele disse assim para o ministro: eu estou velhinho, vou morrer, mas essa terra é minha e do meu pai. Ali eu vivi em 52, ali eu colhia pinhão, e ali meu pai me criou em cima dessa terra, comendo esse pinhão e o peixe no Rio Itajaí. Então, o senhor pode dar essa terra para outros, os não índios, mas o senhor lembra que o senhor vai tirar minha terra? E aí ele chorou. Então, isso foi dia 17 de agosto de 2010, às 4 horas da tarde. Então, isso é uma coisa... O ministro chorou? Não, o próprio cacique velho chorou, né? Aí o ministro respondeu para ele, disse: não, a lei vai ser cumprida, a Constituição garante a sua terra, cacique. Aí ele baixou a cabeça e correu lágrima no olho dele. Então, assim, uma coisa que me marcou, né? Um velhinho de quase 100 anos, nós viemos de Santa Catarina, que dá 1.800 quilômetros, de carro sem ar-condicionado, mas ele cantando e subiando, porque vinha discutir com o ministro, pedir que demarcasse a sua terra. Então, essa data também nunca esqueci. 17 de agosto de 2010, às 4 horas da tarde, com o Ricardo Lewandowski. Então é isso, Brasílio. Hoje, o que você espera conseguir? O que você ainda almeja alcançar com a luta? Não só você, mas seu povo. Quais? Olha, uma coisa que nós estamos lutando, né, aquilo que eu falei, que era do levantamento do impacto da barragem, né, uma luta grande, depois de ficar todo pronto, provavelmente vai durar próximo a 1 ano, todo o levantamento, vai ser mais uma briga em primeira instância, segunda, quarta,
e parar no Supremo também, que é o direito do reconhecimento do levantamento do impacto cultural e social da barragem, né? Vai ser uma luta ainda, mas está sendo feito, e que as terras indígenas do povo Xoclen seja demarcado, não só do Xoclen, mas de todo o povo que precisa de terra, porque as terras são da comunidade indígena de todo o Brasil. Ô, Brasílio, só antes de fechar, eu queria voltar a uma pergunta que eu fiquei pensando. Você falou que lá atrás, quando você saiu da sua terra, na barragem, deixou seus avós, que você... Eu imagino que você não viveu só da luta, né? O que você fez para viver assim na vida? Eu trabalhei um pouco fora, né? Plantava alguma coisa, colhia um palmito, e assim, a gente sempre fazia alguma coisa para sobreviver. Então, assim, eu era mais jovem, né? Depois que eu fui pegando o gosto também, né? Que já tinha essa responsabilidade, aí continuei só na luta. Tanto é que hoje eu só estou na luta, né? Hoje eu estou desempregado há 5 anos, mas eu estou na luta. Eu tenho o maior carinho. Eu tenho aqui 3 filhos junto comigo, né? Uns estão na universidade, né? O Cris e a Taira, tem o Júnior também aí, que não está ainda na universidade, mas estão na luta aí, né? E são meus filhos. Então, pegando gosto também pela luta dos direitos dos povos indígenas. Uhum. Então, muito obrigado, Brasílio. Queria agradecer para você essa entrevista, perguntar o que você achou de contar um pouquinho da sua história hoje aqui. Eu que agradeço, né? Eu contei uma história que eu nunca contei para ninguém, eu contei para vocês. Mas eu que agradeço, eu acho que é uma oportunidade para a gente dizer o que a gente sente, dizer o que a gente fez e dizer também o que a gente quer fazer. Mas eu estou aí, se um dia vocês precisarem de outra, pode me procurar que eu dou outra entrevista. Sempre a gente esquece de alguma coisa, né? E a gente acaba se emocionando. Mas é muito bom, né? A gente contar alguma coisa assim que fica registrado. Eu, com já 63 anos, eu espero sempre, eu brinco mais 100, né? É difícil, mas até os 100 é quase garantido. Mas é uma luta boa, eu gosto muito, eu tenho paixão pelo meu povo, né? Cada vez que eu falo com qualquer autoridade, né, a gente tem falado com o Facchini, Aires Brito, que se aposentou, né? Celso de Mello, Napoleão Filho. Então a gente vem buscando essa conversa, né? Vem lutando, vem com governadores, tudo no sentido de buscar o direito e o respeito pelo meu povo Xoclen e por todos os povos que eu tenho um carinho muito grande. Brasília, eu queria agradecer também. Vou falar na língua da minha avó, Aina Poiaqué. Muito obrigado. Foi uma emoção muito grande poder ouvir o senhor. De verdade, foi muito especial. E, enfim, queria só deixar essa última pergunta também. A gente está nesse final do ciclo. Você falou dos seus filhos, né? O que você espera, assim, sonha, o que você vê assim para a vida deles, né? Nessa continuidade? Eu espero que eles se formem, né? Eles são na Federal de Florianópolis. Eu espero que eles se formem, mas nunca esqueça, né? Dos avós, né? Do pai, e continua. Também eu tenho uma neta na luta, você deve ter visto aí. Ela e um menino numa liderança na frente do Supremo Tribunal Federal, segurado na mão. Se você não tiver, eu vou passar, né? E assim, uma coisa muito bonita, assim, me emocionou bastante, ter 8 anos de idade, lutando em frente do Supremo Tribunal Federal, né? Com outro menino de 8 anos, por reconhecimento, o Caiapó ontem à tarde batizou ele pela vontade, pelos gritos, pelo pedido do Supremo Tribunal Federal, e uma neta minha junto, também com 8 anos, e ali lutando, nos braços, assim, segurado pelas mãos de uma liderança Caiapó, né? Então ficou muito bonito, foi emocionante. E isso me traz uma vontade de que tudo melhora para frente e que eles tenham um país melhor, mais tranquilo, que o povo brasileiro respeite mais os povos indígenas e principalmente as autoridades, falando do presidente da República, que tem esse carinho verdadeiro por um Brasil tão grande, tão lindo, maravilhoso, que o povo Xoclen sempre existiu.
Maravilha, Brasílio. Muito obrigado mesmo pelo depoimento. Foi uma emoção muito grande, uma honra estar aqui hoje, nessa manhã, conectado. E estamos juntos. Desejo muita força para os nossos povos nesse momento, né? A gente fez um ciclo de conversa muito bom e o presente continua aí, né? Sim. Um abraço, então. Eu agradeço a todos, né? A todos de coração mesmo. E fico agradecido. Em nome do povo Xoclém, em nome de todos os povos, o nosso muito obrigado a todos vocês aí que fizeram essa conversa com a gente aí, porque a gente, mesmo falando do povo Xoclém, a gente fala também dos povos indígenas, que a situação é idêntica a todo o país.